Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos, queridos irmãos, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre cada um de vocês, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a nossa quarta aula, que tem como tema a salvação. Como Deus age em nossas vidas. Qual o procedimento, a sequência, conforme a palavra de Deus, para que a gente vá a Cristo. Então vai ser muito importante esta aula para que você entenda o agir regenerador do Espírito Santo de Deus em você. Por que hoje você consegue olhar para a cruz de Cristo e crer nele? Será que foi por sua própria vontade? Será que quando você lê a palavra de Deus, você crê porque foi você que escolheu a crer? Então vamos entender tudo isso, irmãos. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esse dia na tua presença. Ó Deus, buscando o entendimento da tua palavra. Ó Deus, para que possamos viver conforme os teus ensinamentos. Que o Senhor venha abençoar esta aula, Deus, abençoar todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que a tua boa mão esteja estendida sobre cada um de nós, que o teu Espírito penetre, Senhor Deus, no mais profundo de nossa alma e mostre e revele a tua verdade. É assim que te pedimos, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus por todas as coisas. Então o tema, como eu falei, é a salvação. Então você pega aí a sua apostilha, ok? É bom sempre estar com uma caneta, um lápis para fazer anotações. Pegue a apostilha na página 13, lá embaixo vai ter assim, ó, a salvação, tá bom? Eu vou ler inicialmente e depois nós passamos a comentar os textos bíblicos que falam sobre esse tema. Vamos lá, irmãos, me acompanhe a leitura. A salvação. É impossível ao homem conquistar sua própria salvação. Entenda bem, já o início. Olha só o que aqui diz a apostilha. É impossível ao homem conquistar sua própria salvação. Já nessa definição, para que você entenda, a salvação pertence ao Senhor, pertence ao nosso Deus. Amém? É impossível para você, para mim, a gente conquistar pelos nossos próprios esforços, por ser bonzinho, por estar fazendo uma boa obra, a salvação, porque a salvação é unicamente de Deus. É Ele quem usa de misericórdia, é Ele quem escolhe, é Ele quem predestina. Amém, queridos? Vamos continuar. Vou repetir. É impossível ao homem conquistar sua própria salvação. Era necessário um Salvador suficiente. Está lembrado da aula anterior que falamos do pecado? Quando os nossos pais e irmãos desobedecem a Deus lá no Éden, o que é que acontece, irmãos? O que é que entra? O que é que entra na humanidade, no mundo? O que é que entra? O pecado e a morte. Então, quando eu e você, a gente nasce mortos em nossos delitos e pecados. Anotem esse texto, olha, é bom uma canetazinha e um lápis. Anota aí, ó, Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. É desta forma que eu e você nascemos. Então na apostilha diz assim, ó, era necessário um Salvador suficiente. Por que um Salvador? Porque todos nós estávamos o quê? Mortos. Então era necessário que Deus mandasse o seu Filho Jesus para morrer ali na cruz para nos salvar. Entende isso, irmãos? Mas compreenda já no início para tornar mais fácil para você. Preste atenção ao raciocínio. Eu vou pegar a segunda aula que a gente teve a semana passada, a terceira que é sobre o pecado, né, que foi sobre o pecado, e vou trazer um pouco também para essa aula. Por quê? Para você entender a salvação, você tem que entender quem era você antes de conhecer a Deus. Quem era Fábio antes de conhecer a Deus? Quem era Fábio antes de olhar para a cruz e crer que Jesus é seu Senhor e Salvador? Quem era? Efésios, capítulo 2,
versículo 1 ao 3, diz muito bem quem era Fábio. Fábio estava morto em seus delitos e pecados. Então era necessário Deus mandar um Salvador para todos os homens que se encontravam assim, inclusive Fábio, para que este Salvador salvasse quem? A Fábio e todos aqueles que o Senhor vai eleger, que já elegeu e já determinou. Porque se não for a ação de Deus sobre nós, se não for a ação regeneradora do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, eu jamais, irmãos, preste bem atenção, eu, você, qualquer um, jamais ia por si só a Cristo. Entende isso, irmãos? Por que não ia? Porque eu estava morto. Existiam escamas nos meus olhos. Eu não conseguia entender. Mesmo que eu abrisse a palavra de Deus e começasse a ler a palavra de Deus na minha fase natural do homem morto, eu não ia conseguir entender. Porque é necessário o agir regenerador do Espírito Santo de Deus sobre nós. E isso nós vamos falar mais na frente através dos textos bíblicos. Lembrando a todos, toda a nossa aula, toda a nossa doutrina, toda a nossa pregação, todos os nossos louvores, ele tem que estar fundamentado aonde, irmãos? Em nosso manual da nossa fé, que é a palavra de Deus. Não pode ser outro, tá bom? Então vamos continuar, irmãos. É impossível ao homem conquistar sua própria salvação. Era necessário um Salvador suficiente. Jesus, o homem. Interessante que Deus manda o seu Filho, que Jesus é Deus, amém? Lembrando também aqui o nosso Deus, ele é trino. 3 pessoas em uma só, Pai, Filho e Espírito. Então Deus manda o seu Filho, o seu único Filho, para se transformar em homem, para viver e ter uma vida de homem como nós, e para morrer na cruz, e para pagar o alto preço do pecado, que é a morte. Então Jesus, ele vem, Deus, ele tem um processo de reencarnação através do Espírito Santo de Deus. Jesus nasce, ele se transforma a homem, mas preste atenção que é importante entender. Jesus é 100% homem. Quando Jesus veio à Terra, né, ele veio na forma de homem, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Não era assim 50% homem e 50% Deus, não. Entendeu? Ele era homem e ao mesmo tempo Deus. Então na apostila diz assim, ó, Jesus o homem, sujeito às mesmas limitações do nosso corpo, mas nele não havia nenhum pecado. Jesus não pecou, irmãos. Jesus é Deus. Entende isso? Não há nenhum pecado, não houve nenhum pecado quando Jesus ele veio em forma de homem. Por que isso? Por que é necessário isso? Porque para pagar os preços dos nossos pecados, teria que vir um que não tivesse nenhum pecado. Me diga um homem na face da terra em que você olha assim, eita, aquele dali não tem pecado, não. Me diga um. Todos nós já nascemos pecadores. Então não adiantava, meu amado irmão que você me escuta, se Fábio quisesse fazer um ato de um grande amor e dizer assim, eu quero morrer por todos os meus irmãos do Aratu, para pagar os pecados dele, todos eles. Não ia adiantar, sabe por quê? Porque Fábio é um pecador. Em Fábio está a carne, está o pecado. Teria que vir um e ser cumprida a justiça de Deus. Porque em sua palavra, Deus não pode ser contra a sua palavra. Ele é a própria palavra. E em sua palavra diz que o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Então Deus não podia pegar o pecado e botar debaixo do tapete, não. Ali na cruz de Cristo do Calvário, existem 2 atributos, existem mais atributos, mas bem visíveis, que é o amor, acima de todos eles, que eu vejo assim, e a justiça de Deus. Deus está sendo justo, está pagando o alto preço do pecado para nos salvar através da morte do seu Filho. Entende isso, irmãos? Vamos continuar. Então Jesus, o homem, sujeito às mesmas limitações do nosso corpo. Página 13 da apostila, meus irmãos, lá no final. Mas dele não havia nenhum pecado. Jesus, o Deus, possui atributos de Deus,
como existência própria, imutabilidade, santidade, eternidade, onipresença, onisciência, onipotência. Realiza obras de Deus como criação, ressurreição dos mortos, juízo do mundo, perdoa pecados, é adorado como Deus e etc. Então, quando Jesus ele veio cumprir os propósitos que Deus Pai tinha para o Deus Filho aqui na terra, ele se transforma em homem. Então, ali Jesus, quando caminhava ali, quando ia crescendo, quando começou ao seu ministério, né? Começou a andar com os discípulos, os apóstolos, ali Jesus era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Ok? Então vamos continuar. Aí tem um texto de Lucas 1,35, Mateus 1,23. Vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 23, para ver o que ele diz. Vamos lá. Vamos abrir a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, andem sempre com ela. Nas aulas você não pode estar sem Bíblia. Depois eu quero uma relação de vocês ali no grupo. Quem não tem Bíblia, eu quero conseguir uma Bíblia para todos vocês. Já teve uma irmã que passou a mensagem para mim e com certeza eu vou conseguir essa Bíblia. O nosso Deus vai nos ajudar a levar a palavra de Deus para cada um de vocês, irmãos. Inclusive, presentear a própria palavra. Olha o que é que diz Mateus 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então o nosso Deus veio realmente, presencialmente ao mundo, Deus conosco. As pessoas que conviveram com Jesus viam ali as suas palavras, os seus ensinamentos, os seus milagres, o perdão de pecados, expulsão de demônios, né? Controle sobre a natureza, acalma vento, acalma o mar. Então tudo isso só pode vir de um Deus. O homem por si só não tem controle sobre isso. O homem por si só não pode perdoar pecados. O único que pode perdoar pecados é Deus. Entende isso, irmãos? Então o nosso Jesus, ele veio dessa forma. E glória a Deus por todas as coisas. Amém, queridos? Continuemos. Virem a página da apostila e vamos para a página 14. Essa página, irmãos, olha só qual é a página. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Tá bem aí, ó? Tudo bem? Ela tem uma ordem. E essa ordem, para nós, eu quero explicar a vocês, é a ordem da salvação. Que quer dizer ordem salutis, ordem da salvação. Olha só lá em cima da apostila o que é que diz. Salvação é uma dádiva. O que é uma dádiva, irmãos? É um presente. Deixa eu dizer a você, eu acho que você escuta muito a palavra graça, né? A graça de Deus. Mas sabe o que é que significa a graça de Deus? Graça quer dizer favor imerecido de Deus para com o homem, para comigo, para com você. A definição de graça, mais uma vez, anotem aí, ó, escutem, graça, o que quer dizer? Favor imerecido de Deus para com o homem. Deixa eu só fazer uma explicação. Olha só, favor imerecido. Por que é imerecido? Porque todos nós somos pecadores e estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus veio com essa dádiva, Deus veio com esse presente que é a graça dele e nos resgatou. Glorificado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Então continuemos na apostila, página 14, lá em cima. Salvação é uma dádiva e não uma conquista. Mais uma vez, se lembra lá, vamos voltar para a página 13, no início, lá embaixo, salvação. Diz assim, ó, é impossível ao homem conquistar sua própria salvação. Então aqui ele diz assim, ó, salvação é uma dádiva, é um presente e não uma conquista. O que quer isso dizer, irmãos? Preste atenção. Eu e você não podemos conquistar a salvação. Por quê, irmãos? Porque a salvação pertence a quem? A Deus. Eu vou abrir um texto aqui, inclusive,
nós ministramos no sábado passado, né? Sobre Jonas. Tá lembrado, irmãos? E eu quero abrir um texto que fala justamente isso que eu falei. E é bom a gente sempre mostrar na palavra de Deus, né, o que a gente está falando aqui. Então, assim, ó, deixa eu pegar aqui o texto de Jonas para a gente explicar a vocês bem direitinho. Ó. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Olha só, Jonas, capítulo 2, versículo 9. Olha o que é que diz. Mas, com a voz do agradecimento, eu te ofereci sacrifício. O que votei, pagarei. Isso é Jonas dizendo ao Senhor lá na barriga do peixe. Aí olha só o que ele diz. Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação. Então é isso que eu quero trazer para vocês. A palavra do Senhor é bem clara com relação a isso. E todos nós vamos comentar outros textos e vamos mostrar a você. Então a salvação, ela não pode ser conquistada para o homem. Entende isso, irmão? Não pode. É Deus que dá esse presente a você. Vamos voltar, queridos. Postilha, página 14. Salvação é uma dádiva e não uma conquista. Provém da graça de Deus e não dos méritos do homem. Eu queria que vocês abrissem um texto, e esse texto, inclusive, ele vai ser o texto da nossa atividade para esta semana. Tem sido uma bênção, os irmãos têm copiado os textos numa folha, né? Tem colocado aqui no grupo, né, a foto, e também eu oriento a vocês colocarem no cantinho da sua casa. Faça um cantinho de oração para você, O Quarto de Guerra. Vocês já assistiram esse filme? Depois eu vou trazer esse filme para vocês, O Quarto de Guerra. A importância de a gente ter um lugar secreto que a palavra do Senhor fala, né? Então, para a gente ir, se concentrar, orar ao Senhor. Coloque na paredezinha lá a foto desse texto. Abra a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos entender a salvação do Senhor. Efésios, lá no Novo Testamento, passa Romanos, passa 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vai passar Gálatas, aí vem Efésios. Olha só o que a palavra do Senhor diz com relação à salvação, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Escutem. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, a salvação é um presente de Deus. A fé que você tem não vem de vós, não vem de você, não vem de mim. A fé é imputada em você. É colocada em você. Entende, irmãos? Olha, da mesma forma que o pecado é imputado em nós, é colocado em nós, sem mesmo a gente ter cometido nenhum ato, mas a gente já nasce com o pecado, da mesma forma, para que você seja liberto do domínio do pecado, para que você consiga enxergar com seus olhos que existe um Senhor e Salvador, Deus, ele imputa em você, imputar, quer dizer, colocar a fé. Por que a fé? Porque eu tenho que crer. E para crer, eu tenho que ter a fé dentro de mim. E essa fé, ela não é autogerada por mim, nem por você. É Deus que coloca em você. Vamos ler o texto de novo, Efésios 2, 8, 9? Olha só o que é que diz lá, irmãos. Porque pela graça, para aí, o que é graça? Favor imerecido de Deus para com o homem. Porque pela graça sois salvos. Então é pelo favor de Deus que é imerecido a você que você é salvo. E é salvo mediante o quê? Continuemos. Mediante a fé. Aí olha só o que é que diz. E isto não vem de vós. Então nem a fé, nem a salvação, nem o arrependimento vem de nós. E não poderia vir. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos
e pecado. O morto não pode escolher, irmãos. O morto, ele não tem sentimento espiritual nenhum. O homem natural, quando ele nasce, antes de ser regenerado por Deus, ele não tem em seus olhos temor a Deus. Fazer uma colocação aqui para a nossa vida diária. Às vezes nós não entendemos. Numa casa, às vezes acontece de primeiro a esposa se converter, crer no Senhor, e o marido não, ou vice-versa. Mas aí a gente não consegue entender por que aquela pessoa que não foi regenerada ainda, por que aquela pessoa não nasceu de novo, por que aquela pessoa gosta tanto dos prazeres do mundo. E quando você fala de Deus para ela, ela não quer saber. Assim era comigo também. Na minha casa, primeiro foi a minha esposa, depois fui eu. Entenda, irmãos. Ontem até eu estava conversando com uma amiga minha pelo telefone, né? É uma cliente minha que eu faço declaração de imposto de renda, e ela falando do como é difícil conviver com o esposo dela, com o ex-esposo, né? Ela está ajudando ele agora, porque ele não consegue por si só se libertar do domínio do pecado, da prostituição, do adultério. E quanto mais ela fala de Deus para ele parece que está com os ouvidos tampados, os olhos fechados, o coração, a porta do coração fechada, a porta da mente fechada. É porque é esse estado que quando nós nascemos, estamos assim. Então você que me escuta agora, possa ser que em sua casa esteja passando por alguma dificuldade assim. Você já conhece a palavra, você tem o prazer de estar meditando na palavra, você tem o prazer de estar aí escutando um vídeo, né, da aula da palavra de Deus, mas algum familiar seu ainda não foi alcançado. E eu quero dizer para você que você não desista, porque a palavra diz que devemos orar. Então continue em oração, suplicando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que a salvação que pertence a Ele chegue a toda a sua família, aos seus entes queridos, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus inimigos também. Ore, clame. O que temos que fazer, irmãos, é somente isso, orar, clamar e suplicar. Mas a salvação, o agir de Deus, a misericórdia de Deus, aí é com Ele. Amém, meu querido irmão? Então voltemos para o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vou ler novamente, preste bem atenção. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou bonzinho, eu faço isso, faço aquilo, então Deus não vai esquecer de mim. Não tem nada a ver isso, irmãos. Porque se a gente afirma isso, está sendo contrário à palavra de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Entendam isso, irmãos, isso é fundamental. E a nossa igreja, ela tem uma linha doutrinária reformada. E essa linha, o que é uma linha doutrinária reformada? Primeiramente, o ato da reforma. Martinho Lutero, né, em 1500 e pouco, 1519, se eu não me engano, que falha a memória, ele vem e traz uma linha de doutrinas contrário à Igreja Católica Romana. E a partir dali, eles começam a enxergar que a palavra de Deus estava sendo totalmente pregada de uma forma errada. E lendo Romanos, capítulo 1, versículo 17 ao 19, ele vê que Deus diz em sua palavra que a justificação do homem é somente pela fé. O meu justo viverá pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo. Pela fé em quem? No ato de sacrifício de Jesus na cruz. Foi Ele que me salvou. Não vai ser as minhas obras. O meu dinheiro não vai pagar a salvação. Entende isso, irmãos? Glória a Deus por todas as coisas. Então vamos continuar aqui na apostila. Página 14, lá em cima. Estou aqui nessa página, irmãos, ó, para vocês não se perderem. Estou aqui em cima, ó. Tá bom? Vamos ler também, a gente leu Efésios 2, 8, 9, vamos ler Romanos 3, 24 ao 26. É importante esse texto também. Romanos é antes de Efésios, está lá no Novo Testamento.
Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26. Abra a palavra do Senhor. Deixa eu localizar o versículo. Do 24 ao 26. Romanos 3, 24 ao 26. Preste atenção à justificação, que a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha só, tudo que a gente falou aqui, ó. Justificado gratuitamente pela sua graça. Então, a nossa justiça, irmãos, não é nossa. Não vem de nós. Eu e você, mesmo que a gente trabalhe, se esforce, faça isso, faça aquilo, jamais a gente pode conquistar a salvação. A justiça, ela vem de Deus. E Deus usa o seu Filho, manda o seu Filho à cruz, ele morre por cada um de nós e nos justifica. Então, no dia do juízo final, no qual o nosso Senhor Jesus vai vir para julgar o mundo, preste bem atenção a isso. Jesus, ele não vai julgar você pelos seus atos, porque ele já justificou você na morte da cruz. A justiça é dele. Nós somos justificados através de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não somos justificados, nós não temos crédito nenhum diante de Deus. Vamos continuar o texto? Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26. Preste atenção. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Então, ele nos redimiu, a redenção, ele nos regenerou, ele nos tirou do domínio do pecado, nos libertou e nos fez nascer de novo. A justiça vem do justificador, que é Jesus Cristo. Vamos continuar. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue. Era necessário a morte de Cristo na cruz. Então Deus Pai propôs ao Deus Filho a morte dele na cruz. Não foram os judeus que levaram Jesus à cruz. Não foram os romanos que levaram Jesus à cruz. Não foi Judas que levou Jesus à cruz. Foi o próprio Deus Pai. Porque existia um plano, e existe um plano de redenção perfeito na palavra de Deus para você, para mim, para todos aqueles que vão crer. Então, Deus Pai leva o Deus Filho à cruz. Lembra lá no momento da dor, do sacrifício, antes de ir para a cruz, quando Jesus estava orando lá no jardim do Getsemane, quando ele ora ao Pai, Pai, por que me abandonaste? Que peso grande é esse que eu estou enfrentando? Mas, Senhor, se for da tua vontade, faça cumprir em mim. Então, Jesus cumpriu a vontade do Deus Pai. O Deus Pai mandou seu Filho à cruz para morrer e pagar todos os nossos pecados. Então, é por isso que a tua salvação, a minha salvação, ela não depende de mim e não vem de mim e não vem de você. Vem de quem? De Deus. Pertence unicamente a Deus, irmãos. Nós não temos o livre arbítrio para escolher a Cristo. Não depende daquele que corre, não depende daquele que quer. Depende de Deus usar misericórdia. Romanos capítulo 9. Voltemos para o texto. Versículo 24. Romanos 3, 24. Vou ler novamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só, então Jesus é o justo e o justificador. De quem? Daquele que vai ter fé em Jesus. Quem é que vai ter fé em Jesus? Essa é uma pergunta boa, né?
Será que eu, morto em meus delitos e pecados, por mim mesmo, eu tenho uma vontade, eu tenho um domínio próprio, eu tenho um livre arbítrio para escolher e crer e ter fé em Jesus? Será que o homem pode ser assim? Não. Por que não? Porque a salvação, a fé e o arrependimento, ela vem unicamente de Deus. É Deus que coloca em nós. Porque se Deus não agir em nós, eu e você vamos caminhar para a morte eterna. Os nossos olhos, se Deus não chegar em nós, preste atenção, os nossos olhos jamais vai refletir temor ao Senhor. Entende isso, irmãos? Continuemos aqui na apostilha. O Espírito Santo leva o pecador à experiência do novo nascimento. Vamos ler João capítulo 3, o versículo 3 e o versículo 6. Evangelho de João, irmãos. Vamos ver agora a questão do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Olha só, João capítulo 3, versículo 3 e depois versículo 6. Prestem atenção, irmãos. João 3, versículo 3. Não é isso? E depois versículo 6. João 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse é um encontro, a conversa que teve Nicodemos, que era um homem conhecedor da palavra, era um homem muito respeitado naquele tempo, né? E ele vai ao encontro de Jesus e começa a conversar com Jesus, dizer: Jesus, realmente o Senhor só pode ser o Filho de Deus, porque de tudo isso que está acontecendo, das palavras que você fala, dos seus atos de milagres, então você realmente só pode ser o Filho de Deus. Aí Jesus chega para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Né? Vamos ver o versículo 6. Versículo 6. Vamos continuar, amém, irmãos? Eu comecei no 3, né? Versículo 3, Romanos 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só o que Nicodemos perguntou a Jesus. Preste atenção agora. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Entende isso, irmãos? Então, quando o homem nasce, ele é um homem nascido de quê? Da carne, que é cheia, que é dominada do pecado, manchada pelo pecado, mortos em seus delitos e pecados. Então, para que você, para que eu, a gente entre no reino de Deus, é necessário nascer de novo. E como é esse nascer de novo? Eu posso por mim mesmo querer nascer de novo? Não, irmãos. O nascer de novo é um ato exclusivo de Deus. Preste bem atenção, irmãos. Essa apostila aqui, olha, isso aqui representa a ordem da salvação, de como Deus age no mundo. Então preste atenção, vamos começar lá de baixo e depois a gente vai subindo, tá bom? Leiam comigo lá embaixo. Tá com uma letra bem pequenininha, mas eu vou ler bem direitinho para vocês aqui, ó. Primeiro, o ato da eleição. O que é isso, a eleição? A eleição de Deus. Olha só, eu vou ler um texto aqui, Efésios capítulo 1, e vocês também vão abrir a palavra depois em suas casas. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Preste bem atenção a esse texto, que resume muito isso aqui que a gente vai ler. Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha só o versículo 4, que vai falar sobre a eleição, que é importante. Que tudo começa daqui, preste atenção. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis perante Ele. Continua, irmãos. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoração de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Preste atenção, antes da fundação do mundo, o nosso Deus Pai nos elegeu, nos predestinou. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, você que me escuta agora, se você com a sua boca e com o seu coração verdadeiramente já confessou que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, eu quero dizer a você que você faz parte desta eleição, destes eleitos. Porque senão, meu irmão, você não ia dizer que Jesus é teu Senhor e Salvador. Você não ia crer, você não ia ter fé, você não ia ter arrependimento. Entende isso? Então o primeiro ato na ordem da salvação, que é justamente essa ordem aqui, é a eleição de Deus. E quando foi que aconteceu essa eleição, irmão Fábio? Essa eleição aconteceu antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem criadas, irmãos. E é uma eleição incondicional. O que é isso, irmão Fábio? Eleição incondicional. Deus não elegeu você porque Deus viu em você algo de bom. Deus não elegeu Fábio porque viu Fábio algo de bom. Deus elegeu você e me elegeu conforme a vontade dele, para o beneplácito do seu louvor, da sua glória. É a misericórdia de Deus sobre nós, irmãos. Entende isso? Nós não temos créditos diante de Deus. Vamos continuar, irmãos. O segundo aí na ordem. Olha só, eu já li eleição. Foi Deus Pai que nos elegeu. Agora vamos para o chamado. O chamado, preste atenção. Deus convoca pessoas para si mesmo através da proclamação humana do Evangelho. E eles respondem com fé salvadora. Olha só o que aqui diz Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Preste atenção. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho, que é justamente a palavra de Deus, tá bom? Olha, depois que você escutou da vossa salvação, tendo nele também crido, olha só, se você crê na palavra de Deus, o que acontece se você crê na palavra de Deus? Foste selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é isso chamado? Deus nos chama. Através de quê? Da palavra. É por isso que a palavra tem que ser pregada, irmãos. Ela tem que ser ensinada, como nós estamos fazendo aqui para vocês também. Ó. Eu aprendendo, você aprendendo o que é a palavra. Porque é através desse ato aqui, ó, que nós estamos tendo agora, que vem o agir regenerador do Espírito Santo de Deus. E faz o quê? Quando você crê na palavra, o Espírito Santo de Deus lhe sela. E ninguém pode arrancar este selo, irmãos. Quando você crê na palavra de Deus, no Evangelho de Deus, ninguém pode arrancar de você esse selo. Você está garantido por aquele que diz que pode garantir. E ele vai garantir. E nós vamos perseverar até o fim, porque fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Porque cremos em sua palavra, o Evangelho da salvação. Vamos continuar? O terceiro item, olha só, voltando mais uma vez. Li eleição, li chamado e agora vou para a regeneração. É o terceiro, de baixo para cima, página 14. Deus secreta e soberanamente concede vida espiritual àqueles que foram chamados. Olha só, concede vida espiritual. Porque, irmãos, voltando lá para a aula anterior, nós estávamos o quê? Efésios 2, do 1 ao 3, mortos em nossos delitos e pecados. Entende isso? Então Deus, de uma forma sobrenatural, que é só através dele, do vento do Espírito, traz vida espiritual para mim e para você. E nós começamos a crer, nós começamos a nos arrepender. Entende isso? A ação de Deus, unicamente de Deus. Não há participação do homem no ato regenerador de Deus. Ele arranca, queridos, ele já arrancou do teu coração, do meu coração, da nossa vida, o coração de pedra. E colocou um novo coração, um coração de carne, onde está escrito lá toda a sua palavra, os ensinamentos.
que a cada dia a gente vai aprendendo conforme a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos subir. Justificação é o próximo item. Um ato judicial e instantâneo de Deus, no qual ele declara que os nossos pecados estão perdoados e que a justiça de Cristo é nossa. O que é essa justificação? É quando Cristo, irmãos, ele vem ao mundo e tem aquela morte de cruz e ressuscita no terceiro dia. Nós fomos justificados pelo Senhor Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Deus nos justificou, irmãos. Que bênção de Deus isso, né? Para mim e para você, em nome de Jesus. Olha só o próximo ato, a adoção. Um ato de Deus no qual ele nos torna membros de sua família. Então nós somos adotados por Jesus Cristo. Olha Efésios. Preste bem atenção aqui, irmãos. Eu vou ler um texto aqui. Olha só. Deixa eu encontrar aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aquele ato de Jesus na cruz nos torna a gente de criatura para filhos adotivos. Aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador, nesse momento, irmãos, você passa a ser filho adotivo, filho de Deus, fazer parte da família de Deus. Glória a Deus por isso. Olha o próximo item, santificação, irmãos. Um trabalho progressivo de Deus e do homem ao longo da vida, que nos liberta do pecado e nos torna mais semelhante de Cristo. Preste atenção, o que é santificação, irmãos? Estou dando aqui a ordem da salvação. Preste atenção, começamos com eleição, depois viemos os chamados, depois regeneração, depois conversão, depois justificação, depois adoção e agora é santificação. Esse processo de santificação, nós vamos estar constantemente nele. Quem é que vai nos santificar? Deus, através do seu Espírito, através da sua palavra, através do entendimento da sua palavra, Deus vai nos santificar. Preste bem atenção mais uma vez. Lá em Deus Pai, quando Ele nos elege, antes da fundação do mundo, que a gente leu aqui, Ele nos elege também com um propósito, não só de salvação, mas para sermos santos. Por que você precisa ser santo? Por que eu preciso ser santo? Porque Ele é santo. Entende isso? Esse processo de santificação, ele só vai terminar em nossas vidas quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja de Cristo, que somos nós. Entende isso, irmãos? Então, esse processo de santificação é todos os nossos dias. Nós pecamos, mas o Senhor vai e nos conduz. Não, Fábio, não é por aí, não é assim. Foge disso, leia a palavra, louve, ore. Tudo isso é a orientação do Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer uma colocação. Você sabia que o seu corpo é morada do Espírito Santo de Deus, irmãos? Deixa eu fazer uma outra colocação. É por isso que nós também temos que ter muito cuidado com o que fazemos com o nosso corpo. Preste bem atenção. O adultério. Preste bem atenção. A prostituição. Isso não faz parte mais da vida de um cristão, irmãos. Não pode. Definitivamente não pode. O corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui dentro de nós para realizar esse processo de santificação até a vinda do Senhor. Continuemos, irmãos. Olha só o penúltimo agora, perseverança. O que é isso, né? Tem muitas pessoas que entendem de uma forma errada isso. Olha só, perseverança. Todos aqueles que são justificados serão mantidos pelo poder de Deus e irão perseverar como cristãos até o fim de suas vidas. A perseverança, irmãos, não depende de nossa força. A perseverança depende de nós cremos que somos justificados em Jesus Cristo. Então eu e você, nós vamos perseverar. Claro que teremos a nossa participação, mas entenda, a nossa perseverança ela já está garantida através desse selo do Espírito Santo em você, através da eleição, através do chamado, através da regeneração, da conversão, da justificação, da adoção, da santificação. Então isso é tudo obra de Deus em nós, que vai nos ajudar a perseverar.
Entende? Então, se o Espírito Santo de Deus não está dentro de você, ou então não estaria dentro de você, então jamais a gente ia perseverar. Jamais Fábio ia perseverar pela sua própria força, conhecimento, justiça. Jamais. Tudo provém de Deus. O último, glorificação. Olha só. O que é a glorificação? Deus finalmente removerá todos os vestígios do pecado do cristão e lhe dará um corpo ressurreto. É a glorificação. É aquele momento em que Jesus vem buscar a sua noiva. O noivo, Jesus, vem buscar a sua noiva. Quem é a noiva, irmãos? É a igreja de Cristo. Somos nós. E essa igreja, quem faz parte dessa igreja? É justamente aquelas pessoas que o Deus Pai elegeu antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Então, o que eu queria passar para vocês sobre salvação é justamente todo esse contexto. Eu pediria que vocês assistissem essa aula. Se pudessem repetir, repitam. Peguem os textos bíblicos, acompanhem na apostila, porque você tem que entender que a salvação pertence ao Senhor. O homem não tem explicado na Bíblia o livre-arbítrio para dizer assim, eu decido se eu aceito Cristo ou não. Não. De forma alguma. As pessoas que vão a Cristo são aquelas pessoas que o Deus Pai vai levar a Cristo. Entende isso, queridos irmãos? Então, assim, que Deus continue abençoando cada um de vocês, queridos, com toda sorte de bênção. Cresçam, perseverem. Ó, tá lembrado? Persevere. O Espírito Santo está dentro de você, dizendo a você, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, eu vou passar todo o entendimento da minha palavra para você, para que você pareça mais comigo. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas. Agradecer por esse plano de redenção perfeito que o Senhor fez para cada um de nós. Agradecer pela eleição, ó Deus, pelo chamado, ó Deus, pela regeneração, ó Deus, pela adoção, justificação, santificação, ó Deus, por todos esses atos que o Senhor faz e fez por nós, porque Tu és Deus. Sabemos que vamos perseverar porque o Senhor está conosco e vai nos ajudar nesta caminhada até o fim, para a glorificação. Seremos glorificados juntos contigo e subiremos para uma vida eterna, Senhor. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos irmãos? Olha só, a nossa tarefa para esta semana, preste bem atenção. Você vai pegar o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Aí vai escrever numa folhinha, da mesma forma que você vem fazendo, colar na paredezinha, antes tira uma fotozinha e coloca aqui no grupo, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.